chegou o dia da decisão. Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP, junta-se a nós a partir dos estúdios em Lisboa. Ricardo, boa tarde. A expectativa é muito elevada. O que realmente poderá fazer a diferença na escolha do próximo presidente dos Estados Unidos? A principal variável é a afluência às urnas. Os analistas são mais ou menos consensuais, reconhecendo que se os níveis de abstenção forem mais baixos do que tradicionalmente são, e nos Estados Unidos são níveis sempre muito elevados, isso favorecerá Hillary Clinton, na medida em que isso poderá querer dizer que muitos dos novos eleitores estarão agora a comparecer para votar, e são esses novos eleitores que, pelo menos por definição, poderão colocar o Partido Democrata à frente nestas eleições. Com níveis de abstenção mais baixos, com alguma desmobilização, se eventualmente ela existir, o que não me parece provável, então aí seria Donald Trump a ter a vantagem. Outra variável aqui também é o clima em que estas eleições está a decorrer. Clima, em alguns casos, de intimidação, que já levou governadores de estados que são até importantes do ponto de vista eleitoral a terem cuidados acrescidos relativamente àquilo que é a tranquilidade com que esta operação de eleição está a decorrer. Ricardo, importa também fazermos referência à forma como toda esta eleição decorre, porque os eleitores vão às urnas, mas tudo isto não é decidido de forma direta e universal por sufrágio, mas através de um colégio de eleitores. E a fazer nota de um passado recente, no tempo de George W. Bush e Al Gore, poderá não ser exatamente o número de votos correspondente ao vencedor destas eleições. Onde é que poderá aí também haver a tal diferença? Pode acontecer, já aconteceu de resto em 2000 e noutras eleições anteriores, o facto de o candidato com mais votos ainda assim não ser eleito. Isto porquê? Porque há votos que têm uma população relativamente reduzida e que mesmo assim têm um peso significativo nesse tal colégio eleitoral. Isso foi, de alguma maneira, cautelado exatamente para que esses estados que têm menor representatividade em termos populacionais possa ter um peso político. Caso contrário, haveria alguns estados que praticamente nada contariam e seriam certamente ignorados pelos partidos políticos, pelos candidatos, e isso causa, por vezes, eu não diria exatamente que é uma distorção, mas é uma compensação do peso eleitoral que determinadas regiões dos Estados Unidos têm. E isso é particularmente importante, e foi particularmente importante nestes últimos dias, quando, olhando para alguns dos chamados swing states, isto é, os estados que não votam sempre tradicionalmente no mesmo candidato, e alguns deles não têm, em termos populacionais, muito relevo, mas são importantes politicamente. O caso da Carolina do Norte é, neste momento, o caso mais emblemático. Não se sabe para que lado é que irá, e para o lado em que cair pode ser até decisivo. Isto significa que um número relativamente pequeno de eleitores acaba por ter aqui um peso muito grande a determinar o vencedor. Ricardo, é importante também percebermos os moldes em que decorreu esta campanha. Nós fomos acompanhando à distância, houve muita picardia, sobretudo ao nível das questões mais pessoais, uma campanha marcada pelas opções no passado, por eventuais declarações de Donald Trump, pela questão dos e-mails também do passado de Hillary Clinton, as questões também mais relacionadas com Bill Clinton, vemos também nas imagens o antigo presidente dos Estados Unidos. Houve um apoio dos dois candidatos, por exemplo, ao nível desta representatividade que também significa para o povo da família, mas até que ponto é que, para os norte-americanos, e temos que fazer as devidas diferenças, será importante essa questão mais pessoal dos candidatos e determinante no momento de votar? Esta é uma campanha com enormes níveis de mediatização. Estamos a falar de um país que é um continente e onde os candidatos, nem de perto nem de longe, conseguem ter um nível de proximidade muito grande em relação aos eleitores. Nem sequer tratamos aqui de partidos, isto é, não estamos sequer aqui a falar, como por exemplo, numas eleições legislativas em Portugal, em que há um conjunto de deputados que nos seus círculos eleitorais
podem ter essa proximidade com quem vai votar. Aqui não acontece, aqui temos um único candidato a representar os diferentes partidos e eles servem sobretudo dos meios de comunicação. Ora, os meios de comunicação acabam por valorizar muito aquilo que é mais espetacular e aquilo que também tem um nível de sensacionalismo mais elevado, o que acaba por, muitas vezes, se transpor para níveis de campanhas negativas, isto é, os candidatos, em vez de apresentarem as suas ideias, procuram, sobretudo, derrotar as ideias dos adversários e, muitas vezes, e sobretudo, explorar aquilo que é mais negativo na imagem dos seus adversários. E estas eleições, desse ponto de vista, foram exemplares pela negativa. Ouvimos falar muito pouco das propostas que os candidatos têm para os americanos, ouvimos, sobretudo, falar daquilo que é mais negativo, aquilo que é mais podre em cada uma das suas candidaturas, fosse o envolvimento de Hillary Clinton com servidores de e-mails, um caso que ela nunca conseguiu explicar cabalmente, seja o facto como Donald Trump sistematicamente insultava várias das minorias que compõem este eleitorado. E andámos um pouco à volta disso, deixando de lado, por exemplo, as questões fundamentais, que eram as questões da economia, num país que saiu de uma crise financeira tremenda e que agora precisa de encontrar um rumo. Ora, os eleitores não sabem exatamente o que é que os espera, ganho um ou ganho outro, porque esse debate, na verdade, acabou por não ser feito. É mais fácil, ainda que à distância, fazer essa avaliação, passo a redundância, distanciada das eleições norte-americanas, ou seja, o resto do mundo que olha para aquilo que se está a passar nos Estados Unidos poderá ter uma visão mais daquilo que se está a passar? Eventualmente, porque estamos um pouco mais afastados daquilo que é a tensão que, sobretudo em alguns estados, claramente existia entre os apoiantes de um lado e os apoiantes do outro. E o clima, em alguns casos, era um clima extremamente tenso. Eu há pouco falava desses atos de intimidação que hoje estão a acontecer em vários estados e eles são de uma violência que, para nós europeus, é absolutamente surpreendente. Exatamente porque o clima da campanha foi ele próprio também muito tenso, acabando por soterrar esse tal debate das ideias que, por exemplo, a 5.000 quilómetros de distância, na Europa, se pode fazer com maior tranquilidade. Também é verdade que os americanos dão muito valor àquilo que é a imagem que cada um dos candidatos cria, até em relação à sua família, em relação àquela que são as suas apostas pessoais, e isso também em nada contribui para um esclarecimento mais cabal, mais lúcido das matérias que, do ponto de vista governativo, são relevantes. Agora, isso também é compensado com eleições que estão a ocorrer hoje também. Estão-se a escolher praticamente uma parte do Congresso e do Senado nestas eleições. E aí sim nós vimos candidatos a terem propostas muito mais concretas e, sobretudo, a terem um diálogo com o eleitorado que lhes permite escolher com maior serenidade as ideias de um partido ou de outro. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pelo contributo na análise ao principal tema da atualidade que estamos também a acompanhar em permanência na RTP3.